Aliás, é só lembrarmos do que Jesus disse em João 15:5. Pois sem mim, nada podeis fazer. Então, querido, porque a salvação não dependeu do seu esforço, não dependeu da sua obra, não depende do seu mérito, não depende. E se nós estamos em Cristo, se Deus coloca as suas mãos e Ele nos guarda, Ele cuida, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. As suas boas práticas é por conta da sua fé, não a sua. Bastante contundente, bastante combativo nas suas pregações, bastante afirmativo. Vai na jugular. Irmãos, bom dia, graça e paz. Prazer estar com os irmãos aqui. Pastor Wagner já esteve lá conosco na Igreja Presbiteriana de Nova Vista, que manda aqui também para essa igreja saudações. E é um prazer estar com os irmãos. Eu sei que também os irmãos estão comemorando o aniversário da igreja, né? Isso. 6 anos, é isso? Pensam poder estar junto com os irmãos, não apenas nos lembrando aí das raízes históricas da reforma protestante, mas também vendo coisas novas, né? Deus fazendo algo novo, porque é assim que Deus trabalha na história, né? Deus pega aquele antigo evangelho, mas que nunca vai ficar ultrapassado, e traz ele de forma renovada, para que novas gerações, novos povos, novas línguas se elevem diante dele para adorá-lo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor para essa meditação, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. E nesse capítulo no qual Jesus ele celebra a última Páscoa com os seus discípulos, eu quero destacar 2 trechos de Lucas capítulo 22. O primeiro deles é o versículo também 22. Lucas 22, capítulo 22, na verdade eu vou ler o 21, versículos 21 e 22, que dizem: todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Esse é o primeiro trecho. E o segundo trecho são os versículos 31 a 34. Lucas 22 ainda, versículos agora 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Senhor, mais uma vez em oração, me dirijo a Ti, concordando com a oração que o pastor Wagner já fez, pedindo que de fato o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento, ilumina, Deus, a nossa mente, abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a voz do Senhor por meio da Sagrada Escritura, da exposição da Palavra do Senhor. Nós pedimos isso, Deus, porque sem este auxílio do Teu Espírito Santo, nós não podemos de fato ouvir a Tua voz. Portanto, Deus vem, por meio do Teu Espírito, traz essa iluminação, esse discernimento a cada um daqueles que aqui se fazem presentes nesta manhã. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como o pastor Wagner falou, os irmãos já estão aí numa longa caminhada, examinando as chamadas doutrinas da graça. São doutrinas que são, na verdade, um resumo, uma forma resumida e pedagogicamente arranjada para a compreensão daquilo que a teologia sistemática chama de soteriologia. O que é isso? É a doutrina da salvação,
como é que se opera a salvação. As doutrinas reformadas não se resumem à soteriologia, elas vão muito além disso. Mas essa é uma parte significativa, fundamental de uma fé reformada, entender como se opera a salvação. E num evento histórico, num evento antigo, chamado Sínodo de Dort, lá na Holanda, justamente quando a igreja se viu ameaçada por uma interpretação que iria perverter essa percepção da salvação, foi que ali foi formulado um documento, do qual, anos depois, a igreja, de forma pedagógica, apenas para orientar a compreensão, organizou nessa forma dessas 5 doutrinas, né? Essas que foram sumariadas aí nas letras da palavra tulipa, né? Em inglês. Tulipa porque lá na Holanda, a Holanda é um país onde se planta, né? Faz muita flor, né? Se colhe muita flor. Aqui no Brasil tem uma cidade que chama Olambra. Vocês já ouviram falar de Olambra? Eu nunca estive lá, só vi na televisão, YouTube, né? Uma cidade muito bonita porque lá famílias holandesas colonizaram a cidade e trouxeram essa prática de cultivar flores, e a tulipa é uma flor típica da Holanda, por isso usaram lá a palavra tulipe para sintetizar essas doutrinas. Eu tive a oportunidade de pregar na igreja 180, lá, com o reverendo Alan, e pastor Alan, e lá nós trouxemos a mensagem da primeira letra desse acróstico, né, da tulipe, o T, a total depravação, né, total depravation, lá em inglês. E essa palavra assusta, né? Total depravação, porque para nós depravação geralmente está ligado a mais aspecto sexual, né? Mas depravação nesse conceito é a ideia da queda total, é o anúncio de que o ser humano está totalmente incapacitado, totalmente limitado a buscar por si mesmo a salvação. As descrições que a Bíblia faz do ser humano em pecado são as mais desastrosas imagináveis. O ser humano em pecado, ele é retratado como escravo do pecado, portanto, ele não tem a vontade livre, ele está aprisionado pelo seu pecado. O homem em estado de pecado, ele é cego, ele não pode ver. O homem em estado de pecado é surdo, ele não pode ouvir a voz de Deus por si mesmo. O homem em estado de pecado é descrito por Paulo na carta aos Efésios como morto nos seus delitos e pecados. Portanto, totalmente incapaz de solucionar o seu problema. Ele não pode sequer buscar esta solução. Por isso, em primeiro lugar, vem a ideia da total depravação para destacar isso, a nossa completa incapacidade. Nós não estamos apenas 50% avariados, 70% avariados, 90%. Não, nós estamos completamente incapacitados de prover para nós mesmos a salvação. A história poderia ter morrido aí, né? Não tem como você salvar, então está completamente perdido. Mas aí vem o segundo ponto da tulipe, a unconditional election, né? O U lá da tulipe, né? Que é eleição incondicional. O que é uma coisa incondicional? Uma coisa incondicional é uma coisa que não tem a expressão se. Se é um condicional. Eu digo para alguém assim, olha, eu vou escolher você para trabalhar na minha empresa se o seu currículo for compatível com as nossas necessidades. Quando eu coloco um se, eu estou colocando uma condição. Você só pode trabalhar na minha empresa se você satisfizer esta condição. Mas Deus, quando escolheu aqueles que haveriam de ser salvos, Ele não colocou um se. Eu vou escolher você se você fizer isso. Se você for dessa forma. Se você pensar dessa maneira. E por que Deus, ao eleger, Ele elegeu de forma incondicional? Porque se Deus colocasse uma única condição, nós não a satisfaríamos. Nós não daremos conta de satisfazer essa condição, portanto estaríamos ainda perdidos. Então não haveria como ninguém ser salvo. Então Deus não põe uma condição. Ele simplesmente elege por amor, na sua graça, desde a eternidade. E nós não sabemos por que Ele me escolheu diferente de outra pessoa, porque eu não sou melhor do que ninguém. Se eu passar na rua e passar em frente a uma Cracolândia
e ver lá pessoas na forma de zumbis se submetendo àquela escravidão, se destruindo, se degradando. Eu não posso olhar para aquelas pessoas assim, tá vendo? Olha só como eu sou melhor que aquelas pessoas, porque Deus me amou, então eu sou melhor do que ela. Eu digo, não, Deus, se não fosse a tua misericórdia, eu estaria na mesma situação, até pior do que aquelas pessoas. Não tem condição. Eu não tinha nada de melhor do que ninguém, para que Deus demonstrasse o seu favor a mim. No entanto, Ele fez de forma incondicional. A segunda letra, né? A primeira, total depravação, eleição incondicional, né? Conditional election. O terceiro ponto da tulip, limited atonement, ou a expiação limitada. Essa expressão talvez é um dos pontos mais difíceis de entender dessa organização. Mas eu gosto de pensar nessa limited atonement, ou expiação limitada, como sendo a ideia de um soldado que vai para o campo de batalha, e ele pode ter dois modos diferentes de ação, né? Um soldado pode chegar no campo de batalha, pegar uma granada, tirar o pino da granada e jogar essa granada em cima dos inimigos, explodir, ele abaixa a cabeça e depois ele olha assim, quantos que eu matei, né? Aí, matei algum, não matei ninguém e tal. Ele dá tiro, então ele pega uma metralhadora e sai dando tiro para todo lado, assim, alguém eu vou matar. Um soldado poderia agir assim. Mas tem um tipo de soldado que não age assim. Não sei se já viram aquele filme, O Sniper Americano, viu? É um filme dirigido pelo Clint Eastwood, né? Que é aquele soldado que ele é treinado para pegar uma arma especial, e ele mira num alvo específico. E ele faz um cálculo lá bem controlado, a precisão da arma é assim incrível, ele calcula até a velocidade do vento para saber se o vento vai atrapalhar a curva da bala, e aí ele acerta aquele alvo. Pá! Acertei. É um alvo específico. Então Deus não é esse soldado que vai para a guerra e sai jogando granada e dando tiro, e em alguém eu vou salvar. Não, Ele salva quem Ele deseja de forma precisa. Deus é um sniper. Ele mira e diz, é aquele ali. Então, quando Cristo morreu na cruz, quando Ele deu seu sacrifício na cruz, Ele não morreu assim, vamos ver se vai pegar em alguém. Vou morrer, vou derramar meu sangue aqui na cruz, talvez alguém seja salvo. Cristo morreu na cruz pensando em você. É um sniper, você vai atingir aquela pessoa. Daqui a 2000 anos vai ter uma pessoa reunida na igreja reformada, tribo, sentada, e vai ouvir a minha voz, e a eficácia do meu sangue vai cobrir essa vida. Ela vai ser salva. Deus é assim. Esse é o destaque do ponto, é o limited atonement. Seguindo a esse, tem um quarto ponto, que é o irresistible grace, né? Do tulip, o I do tulip é uma graça irresistível. Irresistível por quê? Não porque a gente vão ser todos imediatamente tocados por essa mensagem. Algumas pessoas vão lutar contra essa mensagem. Quando Jesus Cristo apareceu lá para Saulo de Tarso, que era inimigo da igreja, que odiava a fé cristã, que queria destruir os seguidores do Nazareno, Paulo tem aquela visão, né, aquela contemplação de Cristo glorioso, brilhando no seu caminho. Ele cai e pergunta, quem és tu, Senhor? Quando ele ouve a voz, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele vai dizer assim, é duro para você, Saulo, recalcitrares contra o aguilhão. A expressão como está na tradução mais clássica, né? A revista atualizada. Você está resistindo à toa, Saulo. Não tem como você resistir. Paulo não queria ouvir aquela mensagem, não queria saber de Jesus, ele queria destruir aquele negócio, mas houve um momento que as resistências dele foram completamente vencidas. O que esse ponto da política destaca é que podemos até resistir até um certo ponto, mas se você é um eleito de Deus, se Deus mirou sobre sua vida esse alvo gracioso, essa ação graciosa dele, ele vai vencer todas as suas resistências. Você pode ser criado num meio totalmente hostil ao Evangelho, você pode ter todas as razões intelectuais para contrapor o Evangelho, dizer que isso é uma bobagem, pensar que a Bíblia está cheia de contradições, que a religião é uma coisa de gente ignorante. Você pode ter todas as resistências, mas se o Espírito atuar no seu coração, elas caem por terra. Amém. Podem fazer, inclusive, como fez com Saulo, né?
de um perseguidor, passa a ser alguém agora que sofre por causa do Evangelho, que está disposto a dar a sua vida pelo Evangelho. Amém. E por fim vem um ponto, que é o que me traz aqui nessa manhã. Meu desafio é falar sobre a perseverança dos santos. E perseverança tem a ver com a ideia de uma continuidade, ou seja, aquela obra que Deus começou, Ele vai completá-la. Mas na carta aos Filipenses, Paulo fala exatamente assim para aquela igreja: aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completá-la até ao dia de Cristo. A obra vai ser completa. Deus não deixa a obra pela metade. Ele avança, Ele faz de forma completa. Se Ele começou, Ele a terminará. Então, a perseverança dos santos é nada mais do que uma consequência de todos os demais pontos da tulipe. Não perseverança dos santos no sentido como alguns falam, né? Podem pensar, talvez ser induzidos a pensar, de que eu é que persevero. Na verdade, é a perseverança da graça de Deus em mim. É a perseverança de Deus em concluir em mim a sua obra. Portanto, é uma consequência. Se Deus, eu era completamente depravado, completamente pecador, não podia me salvar. Deus me elegeu lá na eternidade, sem eu merecer e sem colocar condições. Deus mirou em mim a obra da cruz e aplicou em mim essa obra da cruz. Ele venceu todas as minhas resistências. É uma consequência de que esse estado de graça não será perdido. Eu não vou perdê-lo. Porque não fui eu que o conquistei. Uma vez alguém perguntou para o pastor Russell Shedd, né, um dos grandes teólogos aqui no Brasil, pastor batista, muito respeitado, um homem altamente conhecedor da palavra de Deus, perguntou para ele assim: pastor Russell Shedd, alguém pode perder a salvação? Ele falou assim: depende de quem te salvou. Se foi você mesmo que se salvou, com certeza você vai perder. Agora, se foi Jesus que te salvou, meu filho, então você não vai perder. Então é você não pode perder algo que você mesmo não produziu, foi produzido por Deus na sua vida. Portanto, a perseverança dos santos é uma consequência. Então, se você entende isso, pronto, você entendeu a doutrina da perseverança dos santos. Deus vai perseverar com você. Deus vai te auxiliar na caminhada, vai te fazer chegar lá no final. E você vai herdar a vida eterna. Eu podia até encerrar o sermão agora, passou. Wagner falou assim: tem 1 hora para falar. Acho que 10 minutos, pronto, já falei. Já te expliquei, porque é uma consequência. Agora tem 2 problemas. Na verdade, o que eu quero discutir com vocês aqui nessa manhã são esses 2 problemas. Porque uma coisa é a gente entender a doutrina e ela fazer sentido na sua vida, na sua mente, no seu coração. Pode parecer lógico. Hoje muitas pessoas estão vindo para a fé reformada lendo textos como esse, textos que explicam a tulipe, textos que explicam a doutrina da eleição, textos que explicam como é que os antigos reformadores eles pensavam esses assuntos, como eles pregavam esses assuntos, e intelectualmente até concordam. Mas você ou já teve, ou ainda terá momentos na sua vida onde 2 grandes objeções vão vir ao seu coração e que de certa forma vão ameaçar a sua confiança em todo esse conjunto de doutrinas, essa que a tulipe expressa, e de forma particular quanto à perseverança dos santos. Eu quero tratar dessas 2 possíveis objeções. A primeira delas é: pastor, e os desviados? E a turma que desviou? Desviado aqui, estou usando aqui no sentido de alguém que a gente conheceu, com quem a gente talvez não tenha convivido, pessoas que foram membros da nossa igreja local ou de outra igreja que a gente conhece, e como a gente dizia genericamente, foram bênção na igreja, iam nos cultos todos, participavam dos estudos bíblicos, alguns deles inclusive deram estudos bíblicos, alguns deles ministravam o ministério de louvor da igreja, alguns deles foram liderança na igreja, e alguns deles foram até pregadores e pastores naquelas comunidades. E hoje essas pessoas negam a fé que um dia professaram. Elas estão dizendo: eu não creio mais na Bíblia, eu não creio mais em Jesus Cristo, eu não creio mais nessa fé. E você, se você tem algum tempo de igreja, você com certeza conhece alguns. Eu conheço dezenas. Dezenas de pessoas assim. Não estou falando do desigrejado.
Entende? Tem aquele cara assim que, não, eu não frequento mais uma igreja, mas eu continuo crendo em Jesus, eu creio na Bíblia e tal. Pode ter uma incoerência, mas essa pessoa pelo menos diz que ainda crê. Você pode até questionar a coerência da fé dela. Mas ela não está dizendo que negou a fé, ela não está dizendo que não crê mais. Quando eu falo de desviado aqui, é aquele que de fato perdeu a sua conexão com a fé. Como é que fica nesse caso? O texto, agora volto para o texto que eu comecei a ler aqui, lá em Lucas capítulo 22, para a gente pensar sobre isso, porque de fato isso é um grande problema na doutrina bíblica e na doutrina da perseverança dos santos. O que a gente faz com esse povo? Jesus, enquanto estava celebrando a ceia, ele fez menção de que um daqueles que estavam com ele, ali na mesa, participando daquela ceia, iriam tomar parte nos eventos que estavam para acontecer algumas horas depois, que levariam Jesus à cruz. Mas essa participação seria no sentido pervertido, ou seja, no sentido em que essas pessoas estariam lá, essa pessoa estaria contribuindo de forma positiva para que Cristo fosse para a cruz, mas não com a intenção de ver a obra de Deus sendo realizada, mas com a intenção de frustrar essa obra de Deus. Repito aqui a leitura que já fiz de Lucas 22, 21 e 22. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Quando nos fala de a mão do traidor está comigo à mesa, está falando de alguém que estava ali próximo, ceando com eles, distribuindo os elementos, partindo o pão com eles. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E você já sabe de quem Jesus está falando aqui, né? Você conhece a história? Está falando de Judas. Judas talvez é um caso que merece uma hora atenção. Eu não vou assim explorar totalmente a vida de Judas, mas vou chamar sua atenção para alguns pontos. Primeiro, quem escolheu Judas para ser discípulo? Foi Jesus, né? Ele escolheu, falou para Pedro, para João, para André, para Tiago, falou para alguns que eram pescadores, ó, larga aí as redes. Aí ele falou para largar as redes, né? Venham, sigam. Agora para Mateus ele falou, né? Sai daí da coletoria, siga-me. Mateus era coletor de impostos. Mateus encontrou algumas pessoas. Nós não temos o evento, o episódio específico no qual Judas foi chamado, mas houve um momento em que Jesus subiu ao monte, orou ao Pai durante uma noite, e nessa noite ele, logo depois de jejuar, orar ali, buscar a Deus, o Pai, ele falou assim: eu quero, desses discípulos todos, eu quero 12 que andem sempre comigo. E Jesus fez questão de chamar Judas. O Iscariotes, ele tinha um outro Judas também. Ele foi chamado. Então a ideia é assim, mas como é que aconteceu com Judas? Então ele foi chamado, quer dizer que ele era salvo. Ser externamente chamado para participar de uma comunidade de fé não é a mesma coisa que ser internamente chamado para pertencer àquela fé. Há muitas pessoas que são externamente chamadas e durante um tempo participam de uma comunidade de fé e até mesmo exercem funções nessa comunidade. Mas isso não quer dizer que essa pessoa foi internamente chamada, convencida do seu pecado e tenha aderido a essa fé de todo o seu coração. Judas durante um tempo exerceu um ministério até bastante interessante, né? Porque ele foi daqueles que Jesus falou assim: olha, vão na minha frente, preparando o caminho para eu chegar nas cidades. Os evangelhos falam de um momento assim do ministério de Jesus, onde ele mandava os discípulos de 2 em 2 para irem com a turma lá e para preparar o caminho. E esses que foram à frente de Jesus receberam uma autoridade especial de Cristo. A autoridade na qual eles tinham poder, inclusive, para curar pessoas enfermas e expulsar demônios. E eles fizeram isso. E Judas tomou parte desse ministério. Judas orou por gente, para gente ser curada. Judas orou para demônio sair, demônio saiu. Judas participou desse ministério. Porque quando eles voltam, não fala particularmente de Judas, mas fala assim, que coisa assim, esse cara maravilhoso assim: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. E Judas fazia parte desse grupo.
que estava maravilhado, que coisa bacana. Nós fomos lá, o cara estava lá se debuchando, se destruindo, sai em nome de Jesus, o bicho saiu. Que coisa maravilhosa. E Judas se encantou com isso. Aí Jesus falou assim, olha, não fiquem impressionados porque os demônios se submetem, porque eu vi Satanás cair do céu como um raio. Antes estejam maravilhados pelo nome de vocês que está escrito no livro da vida. Esse é o problema de Judas, né? Porque ele estava sendo usado num propósito, estava tomando parte do ministério, até mesmo, entre aspas, tendo sucesso. O ministério dele estava bombando, estava acontecendo bem. O ministério dele estava crescendo, porque ele estava vendo sinais. Mas será que o nome de Judas estava escrito lá no livro da vida? Então há uma diferença entre exercer o ministério, até mesmo com uma exterioridade de poder, ou de fato fazer parte do reino de Deus de forma total e integral, tendo seu nome escrito no livro da vida. Judas já dava alguns sinais de que esse não era o caso dele. Quais eram os sinais? Diz o texto que Judas recebeu uma função no meio do corpo apostólico. Ele era o responsável pela bolsa, ou seja, pelas finanças, né, pelo dinheiro da turma. Ele era o tesoureiro da equipe lá. Porque eles tinham que chegar no lugar, tinha que comprar comida, tinha que arrumar um lugar para morar, para se hospedar. Se não tivesse, tinha que dormir na rua. Deus falou assim que as raposas têm Covid, as aves do céu têm ninhos, eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Não chegar, tem lugar para dormir, a gente dorme, não tem, dorme na rua. Mas, a princípio, eles tinham que ter algum recurso básico ali para o básico, né? Quando Jesus está atravessando a região da Samaria, que diz que ele parou lá no poço de Sicar, diz que os discípulos foram para a cidade para comprar comida. Tinha algum recurso. Lucas mesmo fala que algumas mulheres de posses, né, casadas com homens que tinham riqueza, doavam dinheiro para o ministério de Jesus, voluntariamente. Eram usadas por isso. Lá no capítulo 9 de Lucas, se eu não estou enganado, fala disso. E Judas era o responsável. Quem é que vai cuidar da dinheiro? Judas. Judas cuida. Não sei se foi Jesus que escolheu, não sei se foi ele que fez uma votação lá, mas acharam que Judas era capacitado para isso. Mas os evangelhos falam que Judas ele não fazia aquilo de forma correta. Ele se apropriava muitas vezes dos bens ali que eram para todos e fazia deles para si mesmo. Judas era alguém que externamente parecia muito zeloso, porque teve um momento lá que uma mulher chegou, Jesus estava comendo e derramou óleo sobre a cabeça de Jesus, lavou os pés, derramou lágrimas, fez lá uma performance artística, né? Assim, belíssima, né? Para ilustrar o que Jesus vai falar assim, ela está me preparando para a sepultura, sem saber, ela está me preparando, ela vai ser mencionada, porque ela vai ser mencionada, inclusive, sempre quando o evangelho for pregado. E Judas foi daquele assim, olha que desperdício, podia ter vendido esse negócio, dava uma grana boa, olha, com alabastro, nossa, caro, perfume caro, o negócio é pegar um Chanel, não sei o que, esse perfume mais bacana aí você derrama ele todo de uma vez, né? Perfume rico, de gente chique, é assim, é só uma gotinha, né? Aqui, outra aqui, dá um cheirinho, porque o negócio tem que durar uns 10 anos lá. A mulher jogou tudo de uma vez, que desperdício, que absurdo. Parecia um cara zeloso, porque ele estava, de fato, do ponto de vista racional, Judas estava certo. Era um desperdício mesmo. Ninguém faz isso. Ninguém derrama um jarro de perfume todo de uma vez sobre a pessoa para encher a casa de perfume e acabou. Usando aos pouquinhos. Mas a Bíblia revela não aquilo que estava apenas externo, né? O homem zeloso, o homem cuidadoso com as finanças do reino de Deus, mas revela o que estava no coração. Na verdade, Judas não estava nem aí para aqueles recursos. Ele achava um desperdício porque seria mais dinheiro para a bolsa dele, para ele poder usar do jeito que ele queria, para satisfazer os seus desejos. Os sinais estavam aparecendo, mas externamente, provavelmente ninguém desconfiava de Judas até aquele momento. Todos consideravam Judas como um companheiro de fé. Como é que eu vou desconfiar de alguém que foi escolhido aqui para ser o tesoureiro da turma? Jesus nunca colocou nenhum obstáculo para isso. Como é que eu vou levantar dúvidas sobre o caráter de alguém que eu estava do lado, ele orou comigo para um demônio sair, o demônio saiu. Que estava do meu lado, orou para uma pessoa que estava cega, e essa pessoa voltou a enxergar. Esse homem é muito crente. Esse é um homem de Deus. Mas Jesus já havia alertado. A questão não é a manifestação de poder.
A questão é, seu nome está lá no livro da vida, está lá registrado pelo Pai. Porque a Bíblia é muito clara e Jesus é muito claro a dizer que é possível sim haver manifestações externas de poder, mas sem conteúdo. Observa, só para chamar a sua atenção, tem vários textos, mas eu vou chamar para uma. Mateus capítulo 7. Evangelho segundo Mateus capítulo 7. Aqui é Jesus falando. Aí chegando quase no final do sermão, chamado Sermão do Monte. Os últimos alertas de Jesus nesse conjunto de ensinos. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, muitos, hein? Chama atenção para essa palavra, muitos naquele dia. Que dia é esse? O dia do juízo, o dia da volta de Jesus, o dia da consumação da história. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor. Ou seja, reconhece Jesus como Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E Judas? Jesus podia dizer isso. Chamava Jesus de Senhor. Profetizava no nome do Senhor, porque ia precedendo o Senhor antes que o Senhor chegasse, né? Dizia, Jesus está chegando, o Messias está chegando, preparem-se. Estava profetizando. Expulsou demônio, fez milagre, porque recebeu a autoridade de Jesus para fazer isso. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não conhecemos, significa que Jesus não sabia o nome daquela pessoa. Sabe tudo. Não conhecer aqui no sentido hebraico do pensamento. Né? Você não tem intimidade comigo. Você não faz parte, de fato, do meu grupo. Conhecer como alguém que convive, que tem vivência junto. Ou seja, é possível ter externas manifestações de coisas associadas ao reino de Deus, mas internamente essa realidade não é efetiva. Não vos conheci, apartai-vos de mim, está na condenação. Então, irmãos, essa primeira objeção, ela levanta esse ponto. Mas e esses que se desviaram? E esses que nós vimos fazer coisas tão maravilhosas, enquanto estavam conosco, de repente estão distantes? Eles podem ter tido até mesmo manifestações externas bastante impressionantes para nós e bastante convincentes. Mas pode ser que os seus nomes não estejam escritos no livro da vida. Ou tem uma outra possibilidade também, dentro desse mesmo problema. Pode ser que de fato sim, eles tenham tido a experiência real da salvação, mas sua fé foi perturbada a tal ponto em que eles se viram durante um certo período da sua vida fora dos caminhos. Esse é o sentido da palavra desviado, né? Está fora do caminho, não está andando na mesma rota, mas que um dia aquela antiga graça vai brilhar no coração dessa pessoa, ela vai voltar para os caminhos do Senhor. Que ela pode estar hoje negando essa fé, mas que um dia, como eu já falei no ponto anterior, né, da irresistible grace, a graça irresistível, agora estão resistindo, apresentando resistências, mas que um dia essa graça brilhará de forma final e vai vencê-las. A graça, ela não pode ser de forma final e total vencida no coração do eleito, mas temporariamente ela pode, parcialmente ela pode ser ofuscada, mas pode voltar. Eu me lembro do reverendo Davi Charles Gomes, que é um pastor muito conhecido na minha denominação, na igreja presbiteriana. Ele conta a história de um tio dele, que foi um grande evangelista, evangelizou várias partes lá nos Estados Unidos, um homem cheio de desejo de evangelizar, e houve um momento que ele passou por uma crise, uma série de eventos aconteceram na vida dele, que ele perdeu completamente a fé, completamente. Eles não creem mais na Bíblia, não creem em Jesus, creem em nada. E saiu, se afastou completamente da fé durante muitos anos. Muitos anos. Abandonou a família, abandonou a esposa, foi tendo uma vida totalmente desastrada, chegando mais ao final da vida, limitado, com doenças. De repente aquela antiga fé brilhou no coração dele de forma inexplicável.
ele voltou para Cristo, voltou para o Senhor, se reconciliou com a sua família, pediu perdão, e ainda viveu poucos, mas ainda viveu alguns anos como crente, testemunhando do Senhor Jesus. Durante o tempo, disse, está perdido, né? Não tem mais o que fazer, abandonou completamente a fé. Deus vai lá pegar aquele eleito lá, que ele deixou desviado por um tempo, mas como o bom pastor Jesus fala, né? Ele vai e deixa as 99 ovelhas lá, e vai atrás daquela que se perdeu, e vai procurar onde está, pode estar num buraco, pode estar caída numa vala, onde é que está, ele vai fuçar, e se é dele, se é a ovelha dele, ele vai pegar aquela ovelha, vai colocar nas costas, e vai trazer para o redil, e vai chamar os amigos assim, dizem assim, vamos alegrar porque eu achei aquela minha ovelha que estava perdida. Pode ter ficado muito tempo fora, mas se é minha, ela vai voltar para esse redil, eu vou trazer de volta, porque é o Senhor quem o prometeu. Então, irmãos, esse é o primeiro obstáculo. Não fique impressionado demais. Eu sei que é praticamente impossível cumprir isso que eu estou dizendo para os irmãos, porque para mim quando eu falo que eu conheço dezenas de pessoas que passaram por essa experiência, conheço mesmo, todas elas me causam choque até hoje, mas não é algo que nós vamos ficar impressionados no sentido de pensar que é algo inédito, nunca aconteceu. Isso aconteceu no colégio apostólico, mas para Jesus, como é que não vai acontecer com a gente? Pedro fala isso, né? Se o juízo começa na casa de Deus, Pedro na sua carne, que dirá do mundo? Não fique impressionado, isso acontece. Não fique escandalizado a tal ponto de achar que essas doutrinas fracassaram, não. Deus é fiel às suas promessas e Ele as cumprirá. Eu falei que essa é a primeira objeção, né? Tem uma segunda objeção. Que essa segunda objeção, a doutrina da perseverança dos santos, ela não é agora tanto externa, mas ela é interna. Eu queria levar você a pensar sobre a sua vida. Porque talvez você realmente reconheça, você veja algumas pessoas que estiveram na comunidade, se afastaram, e querem saber mais de Deus. Mas talvez você não tenha grande crise com isso, mas talvez a sua crise seja com você mesmo, com o seu próprio coração. Então eu quero chamar a sua atenção para o mesmo episódio, Lucas 22, agora focando num outro discípulo que fazia parte do mesmo grupo de apóstolos, Simão Pedro. Releio aqui a passagem que já li, Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, Jesus falando agora, não indiretamente, né? Primeiro ele falou indiretamente, tem um aqui que está metendo a mão no prato comigo que vai me trair. Agora Jesus não é mais indireto, ele vai direto, ele vai para Simão. Simão, você... Eis que Satanás nos reclamou para nos peneirar como trigo. O que é isso, né? Satanás, sabe o que Satanás quer fazer com você? Ele quer pegar você e colocar você numa peneira. Quando eu era criança, mamãe quando fazia aquele pé de moleque, né? Doce pé de moleque, gostoso, né? Aí mandava, torrava ali o amendoim com a casca, ali, aquela casquinha. Hoje a gente compra tudo pronto, né? Tá tudo dado no supermercado. A gente tinha que fazer, né? Punha lá para torrar o amendoim, aí vem aquela casca, aí punha em cima da peneira, aí a gente ficava agitando aquela peneira assim, jogava para cima, aí vinha um vento assim, para levar aquela casquinha fora, a gente fazia aquele monte de vezes, né? Para limpar, ficar só o carocinho lá do amendoim, sem aquela casquinha vermelha do amendoim, para poder fazer um pé de moleque lá, ficar bonito, gostoso. Aí Jesus está falando para Pedro assim, para Simão Pedro, Satanás quer fazer isso com você, Pedro. Satanás acha que você é palha. Ele acha que você é uma coisa que está aqui agora e tal, mas bateu o ventinho, vai embora, vai se dispersar, vai se perder. Ele vai te agitar, ele vai jogar você para cima, e vai fazer você cair de novo, e vai jogar, acreditando que você vai ser essa palha, essa casca, que vai ser jogada fora, que não presta para nada, né? Como diz lá o Salmo 1, né? O ímpio é assim, né? O ímpio é como essa casquinha que o vento
espalha. O justo é como a árvore, plantada junto a ribeiras de águas, né? Tem alicerce, tem raiz, não sai do lugar. Mas o ímpio é como essa palha que bateu um vento e vai embora, se perde. Bom, se Satanás está falando, não estou falando nem de um demônio assim, secundário, não, o próprio diabo, o chefão. Tem as entidadezinhas e tem o chefão. Então, o chefão vai te debulhar. Ele está querendo te derrubar. O Satanás. Pô, mas tem essa entidade tão poderosa, né, que eu não consigo ver, e que tem essa, como diria lá, aquela música do Raulzito, né? Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada desse mundo que eu não saiba demais, né? Que é a melhor descrição que eu já vi na cultura sobre quem é o diabo. Nasci há tanto tempo atrás e conheço tudo que está acontecendo na história, eu sei dos bastidores, eu sei o que é. Pô, se essa entidade está disposta a me derrubar, como é que eu vou ficar de pé? Como é que eu vou me segurar? Eu estou perdido. Se Satanás está focando todas as armas dele em mim, eu estou aqui, né? Eu sou um indivíduozinho aqui nesse país, né? Tem poderosa aí, vai ter eleição nos Estados Unidos, tanta coisa importante, coisa lá no Chile acontecendo, coisa acontecendo lá na China, lá no Japão, tanta coisa importante, o diabo vai se preocupar comigo. Estou perdido, né? Você consegue manipular aí poderosos, né? Coisas que a gente nem sabe que acontecem nos bastidores da política, da economia. Ele consegue manipular. Eu então estou perdido, porque eu não sei nada disso. Eu sou um pobrezinho brasileiro, né? Nasci aqui, nesse paizinho aqui. Não sei de nada que acontece nesses bastidores. Estou perdido. Mas é Jesus quem o alerta. O Satanás quer fazer isso com você, Pedro. Ele quer te descartar completamente. Ele acha que você é descartável, que a sua fé de fato não vai subsistir. Aí vem o versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, sim, eu estou orando por ti, Pedro. Eu estou pedindo diante do Pai pela tua fé. Eles não falam assim igual aqueles pregador coaching, né? Assim, Pedro, Satanás quer derrubar, mas você tem um pensamento positivo. Você tem uma faculdade dentro de você, que se você ativar essa faculdade, você vai vencer. Siga os princípios. Primeiro princípio, A, B, C. Os coaching, né? Seria assim, né? Pedro, Satanás quer derrubar, mas eu vou te ensinar aqui os 10 passos da vitória, a vida vitoriosa. E dá os 10 passos da vida vitoriosa. Aí Pedro, beleza, Senhor, agora eu vou seguir os 10 passos e Satanás não vai ter vitória na minha vida. Eu vou vencer, eu vou travar o inimigo. Jesus não ensinou 10 passos de vida vitoriosa para Pedro. Assim, Pedro, se não fosse por mim, você cairia mesmo. Porque de fato, você sem mim, você é palha mesmo. Sua fé não ia aguentar nada. É como entrar no round, né? Eu entrar no round, não tá com o Evander Holyfield, um lutador desse assim, famosão, né? Os caras no auge da carreira deles lá lutaram. Teve uma luta ontem, teve. Como é que chama aquele camarada lá? Anderson, lá o Aranha, né? O Spider, né? Anderson Spider e tal. Imagina eu entrar no ringue, mesmo ele aposentando, não dou conta nem de um segundo. Só de olhar para mim já caiu. Não tem jeito. Jesus ensinou técnica de luta para Pedro. Pedro, se ele vier para o seu lado, você encolhe, você vira e tal. Ele falou assim, Pedro, eu roguei por ti. Eu roguei por ti. É a intercessão de Cristo que sustenta os eleitos. Cristo está assentado à destra do Pai. É o que nós confessamos, inclusive, lá no credo apostólico, né, que está fixado ali. Qual a importância de Jesus ter ascendido ao Pai e estar sentado à destra do Pai? Ele chegou a falar isso no Evangelho de João, né? Eu vou para junto do Pai, e isso é bom para vocês. É bom que eu vá. Porque Jesus à destra do Pai, ele está fazendo alguma coisa, ele está intercedendo por nós. Ele está garantindo que a nossa fé, ela pode ser peneirada, mas ela não vai ser descartada, porque Ele vai sustentar a nossa fé. Sobre esse ministério da intercessão de Cristo, Cristo intercedendo por nós, está lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão deu aquela mensagem dura, vigorosa, lá no Sinédrio, e chamou aquela turma toda de condenados, né? Jogou o pecado na cara de todo mundo. Vocês querem ser zelosos pela lei de Moisés, vocês são parte dessa origem, né, rebelde contra Deus, vocês estão contra Deus, porque quando vocês estão atacando o verdadeiro Messias, que é o Cristo. E o Sinédrio diz que só com tanta raiva que eles riavam os dentes.
babavam de raiva, e com tanta raiva que pegaram Estevão e levaram para fora da cidade para apedrejá-lo. Enquanto eles estavam executando Estevão, diz que Estevão teve uma visão. O céu se abriu. Sabe o que ele viu? Ele disse: olha, estou vendo os céus abertos. Ele disse: e o Filho do Homem está de pé ao lado do trono do Pai. Por que não diz que ele estava sentado, né? Porque a gente fala assim: o meu céu está sentado à destra de teus pais, né? Mas quando ele viu Jesus de pé. Porque naquele momento Jesus está dizendo assim: ó, o tribunal dos homens te condenou, mas o tribunal dos céus está te aprovando. Você é um servo fiel. Você vai entrar no lar celestial agora, para dar as boas-vindas para Estevão. Estevão, está preparado para ti. Os homens te condenaram, mas para ti está aqui, está liberado. É o que Jesus está fazendo por mim, por você, que é o eleito de Deus. Ele está lutando, o Pai te defendendo. Mesmo que os homens virem para você e dizem: é um condenado, não vale nada, não presta, vai ser descartado. O Pai diz assim: é meu, porque meu filho está garantido a entrada dele aqui no lar celestial. Eu roguei por ti, diz Jesus a Pedro. Não é por nenhuma faculdade que você tenha, não é pelo seu livre-arbítrio, não é pela sua estratégia teológica, espiritual. Não, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não seja como essa casca levada pelo vento, frágil. E aí Jesus ainda acrescenta um negócio muito interessante. Tu, pois, quando te converteres... Não, mas Pedro já não era convertido. Converter aqui é no sentido de mudar o rumo de direção. Converter no sentido de carro mesmo, né? Dirigindo um carro, o carro está em uma direção, faça o GPS assim, como faça uma conversão à direita, à esquerda. Mas aqui no caso é a conversão total, é dar meia volta e voltar para o caminho certo. Jesus está dizendo assim: você vai também se desviar, Pedro. Você também vai para um caminho errado, como Judas foi. Você também vai para um rumo falso. Mas você não vai terminar nesse rumo. Você vai dar meia volta e você vai retornar. Não pela sua força. É porque eu roguei por ti. E quando isso acontecer, sabe o que você vai fazer, Pedro? Fortalece os teus irmãos. Pedro, tem outros também, que talvez não foram tão longe igual você foi no seu desvio. Talvez não foram tão longe, mas também vão estar com a fé estremecida. Vão estar com dúvidas no coração. Vão estar abatidos pelas circunstâncias. Então você que sabe o que é ter ido lá na frente e voltar, quando você voltar, diz: gente, vamos ficar firme aqui com o Senhor. Ou seja, falar de perseverança dos santos não quer dizer assim: ah, já fui salvo mesmo, então não preciso fazer mais nada, né? Estou isento. Quando nós estamos aqui reunidos, nos reunimos como igreja para adorar, cantar os louvores de Deus, orar, ouvir a palavra de Deus. Nós estamos fazendo isso que Jesus mandou Pedro fazer com a sua igreja. Vamos fortalecer os irmãos, lembrar para eles a realidade graciosa, maravilhosa que foi comprada por nós na cruz. Fortalece os seus irmãos. É o que nós temos que fazer hoje, porque Pedro foi dado essa ordem para que ele pudesse replicar essa ideia ao longo da história. Nós estamos seguindo aqui a ordem de Jesus, que foi para Pedro, mas também é para nós. Fortalecer os irmãos. Fala: irmão, Satanás também vai querer te dar uma peneirada, vai querer te descartar, vai querer te desclassificar, te humilhar, fazer você sentir vergonha. Às vezes nós pisamos na bola. Quando pisa na bola, a gente sabe, todo mundo sabe quem pisou na bola. Uma reação típica assim: ah, não vou voltar mais na igreja, porque vai todo mundo olhar para mim. Alguns me perguntaram, eu vou ficar constrangido, não vou lá mais. Hoje em dia, como tem muita igreja por aí, né, o cara vai, vou para outra, vou para uma igreja grande que ninguém me conhece, você não está lá e tal. Não faça assim não. Volte para a sua comunidade. Se um dia você pisar na bola, como Pedro pisou na bola, a gente falou assim: ô Pedro, você pisou na bola, então procura uma outra igreja. Vai lá para outra, porque lá ninguém te conhece, você começa tudo do zero. Você volta para a mesma que sabe que você pisou na bola. Volta para aquele grupo de irmãos lá que te acompanharam, todo assim, posudão, né, líder, todo bonitão, que vacilou. Volta para eles assim: irmãos, me perdoe, eu quero voltar. Me ajude a caminhar com o Senhor.
Porque você nunca vai achar na Bíblia nenhuma recomendação de alguém diz assim, se você errou na igreja onde você estava, vai para outra. Você nunca vai achar isso na Bíblia. Nunca. Sempre o chamado é arrependimento, fé, restauração, pedir perdão e restaurar. Isso é o que está na Bíblia. O que a gente pratica por aí é outra coisa, mas o que está na Bíblia é isso. Errou, pisou na bola, pecou, ainda de forma vergonhosa, volta e pede perdão. E essa comunidade tem, no nome de Jesus, que te perdoar, te abraçar de novo, e dizer, irmão, eu também sou pecador, mas nós estamos no caminho bom, nós estamos no caminho certo, nós vamos caminhar juntos. Restaura, fortalece os teus irmãos. Mas aí vem a questão que eu falei da interioridade, né? Quando Pedro ouve aquilo, ele acha que é um absurdo. Ele, porém, respondeu, versículo 33, Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Que história é essa de Satanás me peneirar? Não. Negar, vou ir longe, ter que voltar? Não, eu nunca vou sair daqui, não. Nunca. Comigo não. Com aquele irmãozinho que está ali, aquele lá, eu duvido dele, mas de mim. Aquele outro ali, aquele lá pode ser que ele vacile. Ele nunca me inspirou confiança, mas eu? Nunca. Isso é um aspecto interessante que a gente não pode confundir. Perseverança com segurança. São duas ideias diferentes. Perseverança é uma coisa, segurança é outra. Tem gente que tem, aparentemente, segurança da sua fé, mas que não necessariamente vão perseverar. E tem gente que não tem segurança nenhuma, pelo menos naquele momento, mas que haverão de perseverar. A gente não pode confundir as suas emoções do momento com a perseverança. Porque emoção é um negócio variável, né? Tem um monte de coisas no seu organismo, inclusive funcionamento do seu cérebro, né, que te fazem ter emoções diferentes. Tem gente que acorda um dia todo assim, né, animado, todo, né, de bem com a vida, tudo maravilhoso e tal. Aí no outro dia, não aconteceu nada diferente, a pessoa acorda mal, mau humor, achando a vida ruim, toma um café, o café não está bom, vê uma pessoa, não gosta daquela pessoa, nada tem graça. Quer dizer, então, que ontem ela estava salva, hoje ela não está salva mais, né? Porque ontem ela estava bem, essa é a pessoa salva, a pessoa está sempre bem, né? Para cima. Outro dia não, outro dia está mal. Então perdeu a salvação, não. Pedro estava bem aqui, estava, não, eu estou lá, sou cara, crentaço, estou contigo no ar, né? Como dizia lá na gíria antiga. Vou para cima, para cima esse império romano aí, esses fariseus, tudo aí, nós vamos arrebentar, Jesus. Aí Jesus coloca Pedro na realidade. Versículo 34. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Não é nem assim, dá uma desculpa não, é negar, eu nunca vi esse homem. Quando você vai nos relatos de Pedro, dos evangelhos que fala que Pedro de fato negou Jesus 3 vezes, vocês vão ver lá, que Pedro chegou a xingar palavrão, levantou impropérios. Eu de jeito nenhum conheço. Soltou com palavrão, conheço. Porque a gente não pode xingar palavrão, né? Coisa feia. Mas Pedro chegou a esse ponto, eu não conheço, isso é doida. Xingou a mulher lá que estava falando que ele conhecia, que era Galileu, que não sei o que. Mas que o Evangelho de Lucas que tem esse detalhe que quando Jesus desceu, ele. Lucas ou João, agora fiquei. Tem um Evangelho que fala assim: Jesus olhou para ele assim. E na hora ele aconteceu. Eu falei para Jesus que eu nunca ia negar ele. E agora eu xinguei a palavra, falando que eu conhecia. E aí começa a chorar, amargamente. Qual era a emoção de Pedro naquele momento quando a consciência dele foi tocada? E pronto. Eu perdi. Tem mais esperança, velho. Algumas horas atrás era o cara que estava lá dizendo para Jesus,
Eu estou com o Senhor até na morte. E agora eu sou do jeito que... Eu nunca vi esse jeito. Não sei quem ele é. Vocês estão doidos? Eu estou perdido mesmo. Tem jeito para mim. As suas emoções vão flutuar igual as de Pedro. Uma hora você vai estar sentindo o maior crente do mundo, o cara mais cheio de fé. Vou chegar aqui no Pai Senac e vou evangelizar esse bairro inteiro. Vou ganhar todo mundo para Jesus. E outro dia você não aguenta nem abrir a Bíblia. Não aguenta nem orar. O que Jesus faz com Pedro? Jesus falou que rogou por ele pela sua fé. E aquele por quem ele roga, ele também age. O primeiro dos apóstolos que viu Jesus ressurreto foi Simão Pedro. Viu Jesus ressurreto. Depois, algum tempo depois, durante aquele período que Jesus ainda estava na terra, antes de ascender aos céus, Jesus chamou Pedro para uma conversa. Está lá no final do Evangelho de João. Aí aquela cena típica, né? Pedro, você me ama? Pedro, Senhor, te amo. Cuida das minhas ovelhas. É o que Jesus tinha falado aqui, né? Fortalece os irmãos. Cuida delas. Tá bom, Jesus? Pedro, você me ama? Vamos sim. Então, Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. Tá bom, Jesus? Eu amo sim. Eu vou cuidar. Aí mais tarde, disse, Pedro, terceira vez. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E começa a chorar. Começa a chorar. Porque ele tinha falado 3 vezes que ele conhecia o Senhor. O Senhor sabe que eu sou fraco. O Senhor sabe que eu não tinha condição de amar o Senhor. Era para estar pedindo. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Eu merecia, mas o Senhor me manteve aqui. O Senhor cumpriu o que o Senhor falou lá atrás. O Senhor rogou por mim. O Senhor não deixou que a minha fé fracassasse. Ela vacilou, mas ela está aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor rogou por mim. Então cuida dos meus cordeiros. Então cuidado com as suas emoções. Porque é fácil a gente provocar emoção nas pessoas, sentirem alegres, emotivas, chorar, rir, e não sei o que e tal. Mas se você basear a sua fé na sua emoção, uma hora você vai estar perseverando, outra hora você não vai estar perseverando. Quando a sua fé estiver lá embaixo, quando o tanque de combustível da sua fé estiver esgotado, lembra que tem alguém poderoso orando por você, intercedendo junto ao Pai. E lembra da comunidade da fé, porque o tempo todo Jesus, ao fortalecer a fé de Pedro, assim, volta para a igreja, volta para os irmãos, volta para a comunidade e ajuda essa comunidade a caminhar na fé. Dietrich Bonhoeffer, né, foi um pastor que deu a sua vida pela fé cristã durante a Segunda Guerra Mundial. Ele dizia isso num livro dele chamado Comunhão. Ele dizia que a palavra de Deus na boca do meu irmão, ela é mais verdadeira do que a palavra de Deus no meu coração. Como assim, né? É porque no meu coração é estável, né? Cheio de emoções que vão e voltam e tal. Quando eu chego na igreja e vejo alguém falando de Jesus, falando da fé, é isso mesmo. Hoje eu não acordei bem, hoje eu acordei mal, não queria nem ir para a igreja, não queria nem orar, não queria nem cantar louvor, nada, eu queria ficar lá embaixo do meu cobertor quieto, esperando a vida passar. Mas eu vim aqui, cheguei aqui, de repente o irmão falou para mim de Jesus. Eu lembrei quem é Jesus para mim. Eu lembrei o que Jesus está fazendo por mim. Isso me ajudou a caminhar mais um bocado, a enfrentar mais um trecho da minha trajetória. Então, irmãos, eu queria deixar para os irmãos aqui, já para encerrar, minha palavra é essa. A gente pensa nessa doutrina, nós podemos pensar nela como uma mera consequência de tudo que a gente já viu, né? Vocês já viram da tulipe, né? Da depravação, da eleição incondicional, da expiação limitada, da graça irresistível. Tudo isso vai chegar na perseverança. Isso pode fazer sentido para o seu coração, mas saiba que quando vierem essas dúvidas, você vê alguém
que estava tão firme na igreja fora, ou você vê no seu próprio coração, seu coração que um dia estava tão firme com Deus, de repente não está mais tão firme, lembre-se que a perseverança é de Deus em você, é da graça em você, custou o preço de Jesus Cristo, que padeceu pela sua vida, e aquele que começou a boa obra, ele vai encerrá-la, ele vai concluí-la de forma perfeita até o dia de Cristo Jesus. Quando a gente está aqui, a obra vai ser sempre imperfeita. Não vai achar ninguém aqui. Tá? Jesus já fez tudo o que tinha que fazer na vida desse sujeito. O dia que acontecer com a sua vida é o dia que você vai dizer assim: tchau, gente. Estou indo. Jesus está me chamando. Mas enquanto Jesus não chamar a gente, Ele está construindo essa obra. Ele está perseverando essa obra no seu coração. E mais, Ele está usando você, dentro dessa igreja, para ajudar outros, como Ele fez com Pedro, tão instável, né? Lá para cima, lá para baixo. Mas está usando você a ajudar os outros também a caminharem com o Senhor. A voltar. Então, quando você se converter, quando você voltar da via errada, volta para fortalecer os irmãos. Porque todos nós precisamos ser fortalecidos dia a dia na nossa caminhada com o Senhor. Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu estar aqui com meus irmãos, por essa igreja, pela alegria que tenho de estar com os irmãos nessa data significativa, não apenas o evento da reforma, mas 6 anos da existência dessa comunidade. E oro, Deus, para que esses valores foram tão preciosos para os reformados, dos quais nós somos herdeiros, sejam valores também aqui presentes e vivos nessa igreja. Que haja testemunho, Deus, das operações do Teu Espírito, confirmando a bendita palavra de Cristo. E que eles possam cada vez mais sentir mesmo o poder da intercessão de Jesus Cristo em favor dos seus herdeiros. Assim eu oro, te peço no nome de Jesus. Amém.